Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 21. Versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Podeis assentar. Eu quero pedir tua atenção nesse momento. Quero que você se concentre naquilo que Deus quer falar ao teu coração, à tua vida. Às vezes, no culto, muitas coisas nos distraem. Uma criança, ou um irmão que conversa, o irmão que quer falar um assunto. Agora não é hora de conversarmos nada. Agora é hora de ouvirmos a palavra de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Esse texto bíblico, ele retrata um momento muito especial do ministério de Jesus. E eu quero nessa noite falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quero aqui sintetizar algumas coisas, porque temos aqui muitos ensinos do Senhor nesse momento, nesse episódio. Mas eu quero pontuar aqui algumas coisas que servem de lições para nós hoje. Aleluia. Primeira coisa que eu quero dizer antes de entrarmos na palavra: Deus ama muito a tua vida. Deus nos ama. Nós estamos aqui como objetos do amor dele. Só estamos aqui porque ele nos amou. João, ele descreve isso e diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro ele nos amou. Nós apenas estamos respondendo ao amor que ele tem por nós. Diz a Bíblia aqui que quando se aproximaram de Jerusalém, é interessante que o Evangelho de João foi escrito quase no final do primeiro século, e João dedicou capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 apenas para a última semana de Jesus. Quase metade do evangelho dele para falar desse momento especial. E aqui eu quero falar desse, possivelmente, o domingo. É assim que é, dentro da cronologia, seria aqui o domingo. Mas no dia anterior a esse dia, apenas para introduzirmos, a Bíblia diz que Jesus foi para Betânia. Capítulo 12 de João nos mostra isso. Ele está na casa de Simão, e ali é feito um grande jantar. Havia uma alegria ali. A Bíblia diz que Marta servia as mesas. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Maria tem aquela atitude extravagante que traz o perfume e deixa todo mundo boquiaberto com a sua entrega com o Senhor. Escuta uma coisa: Maria não sabia o que uma semana depois ia acontecer com o mestre. E ela fez tudo aquilo. Aleluia. Sim, eu vou falar sobre isso mais adiante, mas eu já vou adiantar. Se você soubesse o que está vindo pela frente, Oh, glória. se você tivesse conhecimento do teu futuro, talvez você adiantaria muitas coisas hoje. Nós não sabemos o que nos aguarda, não sabemos o que nos espera. O que nós temos é o hoje. E Maria não adiou, não protelou.
não guardou, não, quem sabe no outro jantar, em um momento mais íntimo, talvez lá na minha casa. Não, foi no meio de todo mundo mesmo. Deixou todo mundo boquiaberto. E ali ela situou Lázaro ressurreto. Uma grande alegria cercava aquele lar, aquela família. E a Bíblia diz que muitos passaram a crer, porque viam Lázaro era um testemunho vivo do poder de Jesus. Aleluia. Lázaro era um milagre ambulante. E as pessoas estavam entusiasmadas com o Jesus que alimentou multidões, o Jesus que curou enfermos, mas que também ressuscitou mortos. E Lázaro estava ali, diante dos olhos de todos, ressurreto. Diz a Bíblia que os religiosos, os fariseus, unidos aos saduceus, queriam não só matar Jesus, escuta, mas também matar Lázaro. Loucura, né? Lázaro agora também se torna alvo dos líderes. Por quê? Porque Lázaro era um milagre incontestável. Olha para mim. Sabe por que o diabo odeia você? Sabe por que o diabo odeia a tua vida? Porque você é um milagre vivo de Deus. O diabo não tem como contestar. Aquele que estava preso nas drogas, no antro do pecado, Deus lava com o sangue de Jesus, liberta, coloca ele numa nova posição. Ainda que os homens digam, mas ele aprontou, ele fez, ele errou, mas ele está lavado, remido com sangue. É testemunho vivo de que Deus tirou do estado de morte espiritual e colocou ele numa posição de vida. Isso provoca o ódio do inimigo. Satanás odeia testemunhos vivos. E é isso que o inimigo se levanta também contra Lázaro. E naquele jantar terminou-se, como tudo termina. Terminou o jantar. E a Bíblia diz que no outro dia, Jesus então ele caminha para ir para Jerusalém. E aqui eu começo então a entrar naquilo que eu quero vos compartilhar hoje. Jesus ele então, indo para Jerusalém, ele para no Monte das Oliveiras. Ele pega 2 discípulos e diz, olha, vocês vão entrar na cidade. Vocês vão encontrar uma jumenta ou um jumentinho, está amarrado. Vocês vão desamarrar, vão trazer. E se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, vocês vão dizer, o mestre precisa dele. Aleluia. Aqueles 2 homens, 2 discípulos, estão aqui com Jesus no meio de todos. Jesus comissiona eles 2. E eles saem, entram dentro da aldeia. E qual o cenário que eles vê? Exatamente igual o que Jesus falou. Igual Jesus falou. E eles vão lá e desamarram. E quando eles estão levando o animal, alguém pergunta, o que estás a fazer? O mestre precisa. Então pode levar. Deus sabe como as coisas estão. Deus enxerga onde você não consegue enxergar. Deus está vendo onde você não consegue ver. É por isso que Ele cuida de nós, irmãos. Porque Ele está vendo agora, Ele consegue ver ali. Ele está no topo, Ele está em cima. A nossa visão é pequena, a nossa visão é limitada. A nossa visão é curta, é pequena. É de alguém que está ao pé do monte, mas Ele está lá em cima. Ele enxerga tudo, Ele está vendo a totalidade, a plenitude. Talvez você nem sonhava estar aqui em Portugal, nem fazia parte do seu projeto, mas Ele já sabia que você estaria aqui, porque Ele sabe todas as coisas. E quando aqueles discípulos tomam aquele animal e trazem para Jesus, eu vejo aqui, primeiro,
A obediência daqueles dois homens. Escuta, Deus quer homens, mulheres dispostos a obedecer ao Senhor. Sim. Jesus mandou eles irem, mas não tem posição deles. Senhor, será que os jumentos estão lá? Senhor, e se o homem não deixar trazer? E se não houver possibilidade, pelo contrário, queridos? Não é o será, é a obediência da parte deles de ir e trouxeram para Jesus aquele jumento. Agora tem um ponto aqui que salienta. É que o versículo 4 diz assim: olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Aquele ato de Jesus, de enviar aqueles dois discípulos, de trazer aquele jumentinho, era um ato que já estava profetizado. Pastor, o que significa isso? Ele não estava fazendo aquilo apenas porque ele queria, mas é porque já estava profetizado sobre isso. Era o propósito do Senhor. Havia um propósito estabelecido da parte de Deus. E Jesus, ele veio cumprir exatamente aquilo que estava dentro do propósito do Pai. É lindo quando eu olho para Jesus no Getsemane e ele consegue se aperceber do que vai ocorrer. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, porém seja feita a tua vontade. É essa compreensão que precisa cair no nosso coração. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando eu me submeto a ela, a essa vontade, os propósitos de Deus são cumpridos, são estabelecidos. E esses dois discípulos, eles trazem o jumentinho. Não era um mega e lindo cavalo, era o jumento. O jumento era um animal de carga. O apogeu dos grandes reis era os lindos cavalos. Lembrando, né? Salomão chegou a comparar a sua bela e linda sulamita às éguas do Egito. Tamanho cuidado que se dava aos animais, e principalmente aqueles que iriam carregar o rei. Mas Jesus, na sua humildade, ele vai entrar como um jumentinho. Entenda, não é aquele animal que traria glória para Jesus. A glória o Pai havia colocado nele. Aleluia, as glórias. Escuta, não é o carro que você dirige que te define, não é a casa, não é a roupa que você veste, não é o calçado que você calça, não são as coisas que você tem, mas é a glória que Deus coloca dentro de você. É isso que importa, é isso que nos faz, queridos, desfrutar dessa glória bendita. Jesus, ele estava cumprindo o ministério e entra em um jumentinho, porque a glória era para o Pai, e ele estava ali para cumprir o propósito. Mas tem um outro ponto que salienta assim. O comentário da Bíblia Pentecostal, a Bíblia Pentecostal diz o seguinte: geralmente quando os reis eles chegavam nas cidades dos seus cavalos, isso mostrava, claro, todo o seu poderio, demonstrava as suas vitórias, suas guerras. Mas quando eles chegavam em uma jumenta adornada, significava que ele estava dando vida ao povo em paz.
E eu meditando sobre isso, eu pensei, meu Deus, Isaías profetizou dizendo que ele seria príncipe da paz. E ali estava entrando em Jerusalém aquele que disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que não depende de circunstância, é uma paz que brota do nosso interior, ocasionada, proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Pode o mundo desabar, aquilo que o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não é atingido. Somente com teus olhos você olha e você tem paz, você está quieto no teu interior. O salmista diz: olha, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rudes se perturbem, há um rio cujas correntes alegres está. Isso é paz. O mundo está desabando, o mundo está se arrebentando, e você diz: eu estou em Cristo, eu não estou em Cristo, eu estou em Cristo. É paz. E Jesus, ele entra ali como um príncipe da paz. E aqui entra um outro ponto da palavra. A Bíblia diz que, verso 6 e 7, e os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram jumento e jumentinho. Sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Como já disse anteriormente, conforme Jesus previu, foi exatamente como ele havia dito. Agora esse discípulo traz o jumento. Não tem sela, não tem ouro, não tem adorno. E o que eles fazem? Escuta. Arranca a capa, arranca as vestes e coloca sobre o lombo do animal. Aleluia, Jesus. Para Jesus se assentar, para se tornar mais cômodo, para se tornar mais confortável. Sabe o que eu aprendo? Foi lido aqui o texto de Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Eles se desprendem, eles olham uma necessidade e eles tiram as suas vestes e colocam sobre o jumento. Ei, Deus quer que você olhe as necessidades. Se preciso for arrancar as vestes, sirva Jesus. Se preciso for você abrir mão de algo que é teu, sirva Jesus. E é linda a atitude deles, porque não foi Jesus que mandou. Jesus só mandou trazer o jumento. O ato de colocar as vestes sobre o animal, atitude voluntária. À medida que o teu coração vai se enchendo de Deus, você aprende a doar pelo reino, a se dar pelo reino. Pastor, você não está falando de doar dinheiro, não. É doar seu tempo, é doar sua vida, é doar teu ouvido, é doar a graça, o dom. É você se importar, é você querer ganhar alma, é você se dedicar. Sim. É você querer ver Jesus andando sobre os corações. E eles ali colocam suas capas, colocam suas vestes. Ei, escuta, eu preciso mudar essa parte. Colocaram ali, sem certeza se receberiam de volta. Deus não quer pergunta, Deus não quer troca. Doido. Aí entra aqui o que eu vou dizer. Escuta. Quando os discípulos fizeram isso, olha o que a Bíblia diz. Versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. Deus quer que você tenha atitudes pelo reino de Deus, de servir ao Senhor, que vai impulsionar o coração de outros também para servir. O ato daqueles discípulos de pegar as suas vestes, de colocar à disposição de Jesus,
moveu o coração da multidão. E eles pegam também as vestes. Agora não é para colocar mais sobre o animal, escuta, é mais forte ainda. É para colocar para o animal passar por cima. Agora, aí tem certeza que mesmo se for devolvido, pode estar rasgado, pode estar danificado. Ei, quando você está servindo a Jesus, você não se importa se você vai perder, porque nossa vida de servir a Jesus é uma vida de renúncia, de abnegação, é de entrega total. Senhor, é para ti, é para o teu reino, é para a tua glória, é para o teu louvor. Não importa se vai rasgar, não importa se eu vou perder. O que eu quero é agradar o meu rei, é agradar ao Senhor, é agradar a Ele, é servir a Ele, servir ao Senhor com alegria. Dê o teu melhor para Deus. Não fica preocupado se Ele vai te compensar por isso. Já tem um céu de glória que nos espera, irmãos. Glória. Aqui na terra, tudo que você tiver já é lucro. Mas não se importa com isso, porque Ele já preparou o céu de glória. Mas voltando ao texto, diz a palavra que muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Alguns não davam para arrancar as vestes. Eu vou arrancar ramos de árvore, eu vou morrer lá na frente. Escuta, se não dá para dar a minha veste, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu também quero participar. Eu quero me entregar à promessa. E eles vão lá, arranca folha de palmeira e coloca, fazendo ali um grande tapete para o mestre passar. Sabe para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Uma glória paira sobre Jerusalém diante da atitude. Quem começou? Os discípulos. Quando começa no teu coração a tua entrega, o seu ato de doar, o seu ato de fazer pelo reino de Deus, e isso vai levar a outras pessoas. Isso vai produzir. Queridos, é lindo quando a gente lê na história. Por exemplo, David Bryant. Eu não sei se você já leu a biografia dele, mas David Bryant morreu aos 29 anos de idade, acometido de inúmeras malárias. Ele se entregou ao ministério aos 21 anos de idade. Ele era noivo da filha de John T. Edwards. E quando ele estava com 27 anos, devido à grande quantidade de malária que ele tinha pego, o médico disse: você não pode voltar para a selva, porque ele trabalhava entre os silvícolas, entre os sítios da América do Norte. E o médico disse: você não pode voltar mais para lá. Você tem no máximo 2 anos de vida. Sabe o que ele faz? Ele vai até a casa do seu sogro. Ele diz: eu não vou casar. Eu só tenho 2 anos de vida. E eu quero doar a minha vida para o Senhor. E a história diz que ele vai entre os 20. Quando regressa de lá, exatamente 2 anos depois, já são os cacos, são os pedaços, morre aos braços do seu sogro. John T. Edwards descreve: que linda passagem daquele salvo, servo do Senhor, partindo para a glória de Deus. 29 anos de idade. Escuta uma coisa. Quando Henry Martin leu a biografia de David Bryant, ele disse: se David Bryant fez. E interessante que Henry Martin também era alguém de saúde frágil. Ele disse: eu vou. Deus, se o Senhor aceitar, eu vou para a Índia. E ele, quando ele sai do navio ali nas praias da Índia, diz: eu quero me gastar e me deixar gastar pelo reino de Deus. Aos 31 anos de idade ele morre, mas deixa na Índia um rastro de salvação, de libertação, de transformação de vidas. Aleluia. Tem uma história de uma moça, não me lembro o nome dela agora. Ela leu a biografia do David Bryant e leu a biografia do Henry Martin. Ela andou 40 quilômetros, foi até a sua mãe e disse: mãe, eu quero fazer o que esses homens fizeram. A mãe
mãe disse: isso é loucura. Ela disse: eu vou para a Pérsia. Deus está me chamando para ir para a Pérsia. E ela foi para lá, dedicou-se ao reino de Deus, deixou um rastro de conversão, de libertação, de transformação. Quando lemos a história, quantos homens que foram tocados pela vida desses. Aleluia. Deus quer usar a tua vida como referência para outros. Deus quer impulsionar missões através da tua vida. Deus quer impulsionar pessoas quebrantadas, contritas, sedentas, famintas de Deus, através da tua atitude. A atitude deles de colocar ali as vestes diante do Senhor despertou em outros. E quando, voltando para terminar essa parte, quando eles colocam ali aquelas palmeiras, eu vejo o seguinte: todos podemos participar no reino de Deus. Ninguém é inútil. Ninguém pode dizer: eu não posso fazer nada. Sim, tem espaço para todos fazerem. Porque aquele que não podia dar veste, ele foi lá cortar. Só tem que ter disposição. Eu vou subir na árvore, eu vou arranjar um facão, eu vou arranjar qualquer coisa, mas eu vou arranjar, ele tem que arranjar com a mão. Mas eu quero ser participante, eu quero formar um tapete para o meu Senhor passar, eu quero fazer uma passarela para que ele entre, para que a glória dele brilhe, para que o reino dele seja estabelecido. Seja instrumento de Deus, se coloque na disposição do Senhor, deixa Deus cuidar de você e usar você. Aleluia! Glória a Deus! Agora, esse é o cenário. E eu caminho para terminar, mas olhando agora no outro ponto de vista disso tudo. Houve uma festa ali. A multidão colocava as roupas, colocava as palmas, gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Verso 9. E a multidão que ia adiante, a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana das alturas. Hosana, salvos, Deus é Salvador. Lá estavam eles gritando, coroando Jesus como rei, reconhecendo ele o filho de Davi, aquele que vai se sentar no trono, o Messias. Havia uma glória. Os outros evangelistas dizem que os religiosos disseram para Jesus: Senhor, o senhor vê o que estão clamando? Manda eles calar a boca. Não é possível. Jesus disse: se eles se calarem, até as pedras se calarão. Porque quando a glória de Deus é manifestada, nada pode impedir que a glória de Deus. Escuta uma coisa, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Escuta, Hitler vai ter que se dobrar diante do Senhor e reconhecer e declarar que ele é Senhor. Karl Marx, os grandes homens que negaram Deus, que afrontaram Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é o Senhor. A glória dele não pode ser apagada. Se ele se calar, até a pedra das pedras clamarão. É linda a festa, mas agora tem um problema. E eu quero te chamar a uma reflexão. Vou dizer o que eu disse no início: Deus ama você. Deus ama você. Tapete, pessoas gritando, os discípulos tudo eufóricos, pensando: esperamos 3 anos e meio por isso. O mestre está sendo laureado. Agora é o trono, agora é a glória. Sabe o que acontece? Por favor, Lucas capítulo 19, verso 41. E quando ia chegando, Lucas 19, verso 41 diz assim: e quando ia chegando,
vendo a cidade, chorou sobre ela. Eu confesso que esse texto me traz aqui no meu coração a busca de entender isso. É festa, é alegria, é gozo, é júbilo. É um momento tão extasiante. Mas a Bíblia diz: Jesus chora. Todo mundo grita, todo mundo está alegre, e ele está chorando. As lágrimas são derramadas nos seus olhos. Tem uma dor exprimida dentro do coração dele. Talvez alguém estivesse ali e ia dar um lenço a ele e diz: Jesus, não chora. Está todo mundo te aclamando. Jesus, não chora. É o ápice do teu ministério. Sabe por que Jesus chorava? Porque ele vê aquilo que os olhos humanos não podem ver. Nós só podemos ver o hoje, o agora, esse momento. Aleluia. Deus, ele olha o amanhã. Ele consegue ver aquilo que está lá na frente. Era domingo. Domingo. Fecha. Escuta. Isso é mais forte ainda. Os lábios que gritavam e proclamavam Hosana. Ia passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eram os mesmos que iriam gritar: crucificam, crucificam, crucificam. Jesus olhava e via toda aquela aclamação, mas ele conseguia enxergar que sexta-feira, que estava por vir, aquela mesma multidão haveria de gritar. E ele não se impressiona com o presente, ele não se impressiona com o momento. Ele vê a dor que iria ser causada lá na frente. Escuta, tem dias que você está sorrindo, tem dia que a família está em festa, tem dias que nós estamos celebrando, mas Deus, ele quer que você entenda: tem coisas na frente que nós precisamos nos preparar. E seja com o teu coração preparado para sexta-feiras. Tem cruz que nos aguardam, tem chicote, tem via cruzes, tem a via dolorosa. A vida não é só de festa. Aleluia. E Jesus consegue mesmo em meio à festa enxergar que havia uma cruz para ele. Há uma cruz para mim, há uma cruz para você. Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Deixa eu dizer para você, com muita responsabilidade, te digo, talvez você vai sofrer uma dor intensa, imensa. Como é doloroso quando alguém recebe a notícia de um diagnóstico que não era para receber, de a perda de um ente querido que rasga o coração. Mas Jesus, ele conseguia entender que tudo fazia parte do propósito. Tem dias que sorrimos e nos alegramos, mas tem dias de cruz, tem dias de choro. E nós precisamos entender: o mesmo Deus do domingo é o mesmo Deus que está conosco na sexta-feira. Glória a Deus, aleluia. Ele anda contigo no vale da sombra da morte. Ele nunca nos abandona. Ele está sempre presente contigo, por onde quer que tu andares na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus, ele chora também por uma outra razão. E essa tem a ver comigo e com você. Verso 42 diz assim: ah! Isso é uma exclamação. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto
está encoberta dos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todos os lados e te derrubarão, a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Essa é a dor de Jesus maior. Jesus está olhando para eles estão cantando, adorando, ele está dizendo: olha, está muito lindo, está muito bonito, mas vocês não reconheceram que o verbo se fez carne e habitou entre vós. Aleluia. O verbo caminhou e andou entre vós. O verbo esteve no meio de vós, e vocês não conheceram o tempo da visitação de Deus. Ah, se vocês pudessem entender o tempo da visitação. Jesus disse: olha, quantas vezes que eu vos quis ajuntar como as galinhas ajuntam os seus pintinhos, mas vós rejeitaste, recusaste. Eu quero terminar essa palavra nesse foco. Deus, ele tem dado a mim e a você a oportunidade de ser recolhido debaixo das asas dele. Todavia, por não reconhecer o tempo da visitação de Deus, lá o verbo encarnado esteve entre eles. Hoje o Espírito Santo tem sido derramado sobre a igreja. Deus está no meio da igreja. Mas infelizmente o mundo não conhece esse tempo da visitação de Deus. E por isso rejeita o amor, rejeita a graça, rejeita a misericórdia. E Jesus, ele olha para aquelas pessoas e consegue enxergar 4 décadas depois, 40 anos depois, os romanos haveriam de cercar Jerusalém. Eu não sei se você já leu, se você já assistiu alguma coisa, ou se você já se inteirou sobre a queda de Jerusalém. É impossível você ler, impossível você assistir um documentário sem chorar diante da tamanha tragédia que foi a queda de Jerusalém. Milhares de judeus que morreram, e de maneira drástica, a fome imperou a ponto de haver pessoas comendo corpos humanos, devido ao grande cerco que teve. Te indico, leia o livro de Flávio José, Histórias de Deus. Ele vai contar ali a queda de Jerusalém, e ele ali minucia os detalhes horrendos, horrorosos, que os judeus passaram por não conhecer o tempo da visitação do Senhor. Mas eu quero dizer à igreja, pior do que a destruição de Jerusalém é o que aguarda a eternidade para aqueles que não conhecerem o tempo da visitação de Deus hoje sobre a terra. Porque lá na eternidade não tem perdão. Depois que alguém parte para a eternidade, não há mais o que ser feito. Existem inúmeros enganos do inimigo que tenta fazer com que essa geração acredite que haja uma reencarnação. As pessoas vão reencarnar aonde? Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acredita-se lá, alguém vai fazer uma missa, alguém vai acender uma vela, alguém vai fazer uma novena? Não. Enquanto a vida é a esperança, uma vez que a pessoa morre, nada mais pode ser feito. Não tem missa, não tem vela, não tem orações, não tem intercessões. Está decretado e selado o final daquela pessoa. E eu vos digo, irmãos, enquanto as pessoas que hoje rejeitam Jesus, rejeitam o Evangelho, rejeita a palavra de Deus, estão jogando fora a única oportunidade que elas têm de adentrar os portais da eternidade santos.
Não há outro meio de salvação a não ser por intermédio de Cristo Jesus. É por isso que Jesus ele chora diante daquela cidade, porque vê o quão doloroso seria para eles por causa da rejeição que eles tiveram do Mestre. E eu digo à igreja, claro, em uma linguagem humana para tentar explicar Deus, há uma dor no coração de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, ninguém, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Há uma dor no coração dele, porque Deus não manda ninguém para o inferno. Pastor, como assim? Não, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas que por rejeitarem a Ele escolhem ir para o inferno. A sentença do apartheid de mim é por causa da rejeição que hoje as pessoas fazem ao Evangelho, a graça de Deus. E por rejeitar a graça, elas perdem a única oportunidade que elas teriam de desfrutar da vida eterna. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Nós temos a grande oportunidade, irmãos, de agradar o Senhor, enquanto em nós temos vida. Aquele domingo, não sabiam os discípulos, não sabiam as multidões, que era o último domingo antes da crucificação. Eu não sei quanto tempo nós temos. Eu não sei quanto tempo a igreja ainda terá antes de ser arrebatada. Mas uma coisa eu te digo: se tu tens que fazer algo para Deus, se desperte, toma posição, faça, se dedique, se entregue, se doe, dê o teu melhor para Deus. Mas também eu quero perguntar se nessa noite tem alguém que está afastado do Evangelho, alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, mas que queira fazer isso nessa noite. Eu quero orar por você, pois o tempo que se chama hoje é o tempo da oportunidade. É o tempo que nós temos de reconhecer a visitação de Deus e sermos perdoados, sermos alcançados. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu amor é infinito, o teu amor é incomensurável. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque o teu amor nos alcançou, o teu perdão nos envolveu, o Senhor nos lavou, nos purificou, e nós queremos, Deus, dar o melhor para Ti. Nós queremos nos dedicar, te servir com alegria. Ó Deus, nós queremos, Senhor, cooperar com o Teu reino. Mas Deus, nós também oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não se entregaram a Ti, por aqueles que estão desviados do Evangelho, por aqueles, ó Senhor, que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Ó Deus, dê eles uma chance, dê eles a oportunidade de se renderem, de se arrependerem do seu pecado, de tomarem a decisão de te servir, ó Senhor. Deus, eu repreendo toda ação do maligno, toda cegueira espiritual, toda a intenção de Satanás de amarrar os homens, de prender e impedi-los de eles se servirem. Assim, Deus, nós oramos e profetizamos salvação, libertação nessa cidade, transformação de vida, de famílias nessa cidade, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as 12 consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Amém.